Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aliança Católica. Esse canal tem por objetivo estudar e defender a fé católica. Me chamo Milton, sou professor de línguas e psicanalista, e este é o vídeo com o tema O Celibato, a Bíblia e o Engano Protestante. Eu vou colocar aqui minha luneta, porque depois dos 50, a partir dos 50, que eu já cheguei, só de óculos. Bom, antes de a gente começar a ler, eu queria explicar uma coisa. O celibato é uma lei eclesial, tá? Mas a igreja, por ser magistério sagrado, ela tem autoridade para definir o celibato. Agora, é bom deixar claro, porque os protestantes dizem assim, isso não está na Bíblia, isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia o quê? O que não está na Bíblia? Vamos entender o seguinte. Primeiro, o nosso maior modelo a ser seguido é sempre Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo era celibatário. Como o celibato não está na Bíblia? A razão da nossa fé, nosso Salvador, era celibatário. Quem quer seguir Cristo, a Cristo, e se consegue, se tem esse dom e quer ser celibatário, está totalmente dentro do padrão da Bíblia e o padrão de vida humana do próprio Cristo. Não só Cristo era celibatário, São Paulo era celibatário, tá? São Paulo era celibatário. Vamos ler aqui a passagem de Coríntios, capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha o que ele diz, São Paulo. Pois quereria ou gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus um dom particular, uns este, outro aquele. Então, bem, aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom que se permanecerem assim como eu, ou seja, celibatário. Mas se não podem guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Veja, São Paulo está deixando claro aqui que ele era celibatário. Ele ainda dá o conselho, melhor que seja para os solteiros e para as viúvas, melhor que sejam como eu, celibatário. O celibato está presente na igreja desde o início. Como não está na Bíblia? Estou dando um exemplo aqui, São Paulo ele dizendo que ele era, e ele indicando para os solteiros e viúvos que continuassem, que fossem como ele, que fossem como ele era, celibatário. Como não está na Bíblia? Como não era a prática da igreja? Sempre foi. Dizer que não está na Bíblia? Ah, está na Bíblia. Aí, o que é que acontece? Uma vez eu vi um pastor famoso e ele citou esta passagem aqui, que eu vou ler para vocês, para mostrar que o celibato é uma falácia. Então São Paulo era mentiroso? Jesus era mentiroso? Jesus foi celibatário, e São Paulo, além de ser, indicou que os solteiros e viúvos fossem celibatários também, igual a ele. Então eles são mentirosos? Né? Eles não estavam falando a verdade? Eu acho que esse pastor está equivocado. E veja, 1 Timóteo 3, versículo 2, diz assim: porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, sóbrio, prudente, regrado no seu proceder, hospitaleiro, capaz de ensinar. Veja, o termo casado uma só vez. Quando os protestantes estudam a Bíblia, e eles leem muito e memorizam as passagens e tudo, esse pastor, inclusive, ele decora muitas passagens, né? Tem muita passagem de cor decorada. Eles eles não se aprofundam. O problema é esse. Uma coisa é você ler, outra coisa é se aprofundar. Quando há essa escrita aqui, diz bispo deve ser casado uma só vez, é porque na época de ordenar esses bispos, a igreja estava se formando, né? Então não haviam homens solteiros disponíveis para esse episcopado em número suficiente. Então precisava se ordenar homens casados. Essa é a verdade. Não está aqui isso dizendo que, como se fosse uma regra, todo bispo tem que ser casado. Porque se fosse assim, São Paulo como apóstolo estaria errado.
Veja, haviam poucas opções, pouquíssimas opções, ou quase nenhuma opção de homem solteiro para ordenar. Então, muitas vezes se ordenava um homem casado, mas tinha que ser um homem casado uma só vez, tinha um perfil. Percebeu? Isso aqui nada invalida o celibato. Porque o próprio Jesus foi celibatário e São Paulo foi celibatário e recomendou que solteiros e viúvas seguissem o que ele ensinou. Então a prática do celibato está presente desde o início da igreja. E como eu disse no início, né, a igreja, né, por ser uma lei eclesial, os protestantes dizem assim, eu não sigo a igreja, então não tem que seguir isso. Sim, você não é católico, não tem que seguir nada da igreja católica. Porém, a igreja tem, para nós católicos, autoridade sim para criar uma lei eclesial, o celibato, porque ela é portadora do magistério sagrado, que é a palavra de Deus, exatamente igual à Sagrada Escritura, exatamente igual à Sagrada Tradição. Quando a igreja ensina, ela ensina sem errar, pelo dom perfeito do Espírito Santo. Os homens da igreja não erram. Quem está falando de erro humano? Os homens da igreja, erros humanos acontecem. Mas quando a igreja age pelo magistério, pelo ensinamento sagrado, é inerrante no Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que a igreja ensina. Então a igreja, ao sancionar essa lei, ela não está contradizendo as Escrituras, porque você está vendo aí que o exemplo de Jesus, o exemplo de São Paulo, e São Paulo ainda recomenda a prática do celibato. E que em relação àquela passagem de Timóteo, do bispo ser casado com uma vez só, se referia pela situação de que não haviam muitos homens disponíveis, solteiros, para ordenar. Então tinha que se ordenar os casados. Simples assim. Essa é a verdade, tá? Sobre o celibato. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se não estiverem inscritos. Tá? Dê essa força para ajudar a divulgar a mensagem do canal de defesa e estudo da igreja. Tá bom? Ajude a gente aí nesse ministério. Deus abençoe vocês grandemente. Nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Virgem Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Amém.